Sejam todos bem-vindos à aula 2 do curso de Introdução ao FAM B. Os números são muito importantes em todos os idiomas e dialetos, porque eles representam atividades do cotidiano, né? Como questões de contagem, né? De alimentos, de pessoas, né? E isso é importante para quem está estudando uma língua ou um dialeto, até para conseguir diferenciar, né? O que numa frase é um número, né? Especificamente direcionado, né, a esse tipo de pensamento, de contagem, né, de quantidade das outras palavras, né? E é importante saber primeiro o alfabeto, como eu passei, como secundariamente a questões de números, né? E aí no FAM B, né, temos da mesma forma cardinal e ordinal, né? Agora, a montagem, a confecção desses números é que chama a atenção, né? Por ser algo interessante. Ele varia, né? Essa formação desse substantivo, dessa palavra, né? Ela vai variar, porque ela vai de aglutinação, justaposição, né? E muitas vezes fica claro, às vezes não fica, e isso causa ou pode causar dúvidas. Então vamos dar uma olhada na imagem, né, para entender um pouco. Observando até o número 6, nota-se que não existe nenhuma demonstração, eu não estou indicando nenhuma fórmula para encontrar a palavra, né? Então, no número 1, nós temos dopo ou de. No número 2, nós temos o e ou e. No número 3, atom. No número 4, né. Número 5, atom. Número 6, aizen. Aí, nessa primeira parte, né, que seria a primeira dezena, nós temos o número 7, que aí já começa essa questão da fórmula para chegar no número, né? Tem o e, seria atom mais o e. Aí vão perguntar, mas ô Davi, tá escrito tem o e, né? Atom e o e. Por que isso é uma aglutinação? Porque o que acontece? Existem vários fenômenos nas línguas tonais, né? Muitas vezes, devido a uma similaridade no tom, eles modificam uma palavra. Muitas vezes por junções de várias palavras, elas vão se aglutinando e vão trocando, né, as posições, né, das vogais e das consoantes, elas vão se realocando e daí fazer um fenômeno de contractação, né? Então, às vezes você tem uma palavra que tem vários significados, inclusive que numa tradução seria quase que do tamanho de uma frase, né?
em contrapartida, nós temos às vezes traduções simples do português que numa tradução em Fon B fica enorme, porque todas as línguas elas recorrem ao simbolismo, elas precisam de símbolos, inclusive para entender. E às vezes para você explicar em relação a uma tradução, né, fica uma coisa enorme, né? Então quando a tom we, né, ele se torna tem we, né, a posição do T continua, né? O A ele é eliminado e replicam, né? É replicado o E, né? Então notamos que a partir do número 7, né, começa, né? O número 8, tatom, é atom, atom mais atom. E aí ficou tantom. Ele manteve o T, cortou a vogal, né? E aglutinou, né? Só que para dar um som anasalado ficou tantom. É uma das poucas transformações em relação a palavras que acontecem, onde muitos estudiosos linguísticos, né, dão várias explicações e teorias sobre essas transformações, que, ao meu ver, essas transformações são simplesmente para modificar o fonema e não confundir, né, em relação a uma outra palavra. Aí a partir da primeira dezena, até chegar ao 10, a coisa fica mais fácil, porque se você tem 10 como bo, você tem 11 como wodopo, né? Se você tem o 2, né, como we, né? Você tem we, ainda assim naquela modificação de posição de vogal, né? Aí no 13 você tem o atom, aonde o A do atom ele suplanta foneticamente o O, né? E isso chega até o 15, onde no 15 é afotom. Aí a partir, né, disso, do número 15, vocês vão encontrar uma fórmula, né, que é sempre com a palavra nukum. Quando tem nukum, tá? Quando tem nukum, você vai entender que passa a ser uma soma, mas não que nukum quer dizer o sinal de mais, né? Mas no número, quando aparece no kundopô, eu estou colocando um olho, né, na palavra, para formar o 16. Então quando eu falo a foto no kundopô, né, eu estou falando 15 mais um olho. A foto no kunwe, eu estou falando 15 mais 2 olhos. Essa junção, né, essa fórmula de palavras para uma representação de números, alguns dizem que é de origem árabe, tá? Creio eu que influenciou, mas não que seja uma fonte única, né? Sim, parece ter muita influência, mas o interessante, né, e o foco dessa aula não é exatamente aprender as fórmulas de como alcança o número. O interessante dessa aula é ver, né,
como o simbolismo ele é importante na língua, né? Como a maneira de ver o cotidiano é diferente, inclusive na questão da formulação, né? E da curiosidade, porque tem hora que coloca orelha, tem hora que coloca tem hora que coloca pé, tem hora que coloca mão, né? E isso para demonstrar simplesmente quantidade, né? São representações, é um conjunto de informações, né? Que esse conjunto de informações, a pessoa escutando chega à conclusão, né? Que é uma determinada quantidade. E o interessante da aula é isso, é mostrar essa particularidade, né? Agora, quando passamos para os números ordinais, né? Os números que representam uma ordem, né? Ordem posicional, ele vai aproveitar, na maioria das vezes, o número cardinal, para a pessoa ter a noção da quantidade, né? Para a pessoa ter a noção da quantidade e, já tendo a noção da quantidade, né? Ordenando essa quantidade. Porém, né? Algumas palavras, alguns números, eles não vão respeitar isso no quesito do conjunto, né? Alguns números vão destoar, mas a maioria segue a mesma fórmula, que é o número cardinal mais a terminação go. Você vai ter uma diferença na palavra primeiro e último. Primeiramente também é um pouco diferente. Mas assim, essa aula mais é para, obviamente, mostrar os números, né? Mostrar mais ou menos como se escreve e mostrar a intenção, né? A intenção do número cardinal é mostrar a quantidade, mas lembrando que a quantidade 1, traduzindo, vai ser posição 1, né? Posição 2, essa terminação go, né? Então, assim, é interessante ver e notar que os números são totalmente diferentes. A concepção de ver os números são totalmente diferente, né? Inclusive para determinadas situações do cotidiano, do dia a dia, né? Vocês vão notar, né, se quem for estudar mais a fundo, que não necessariamente serão utilizados os números para representar certas coisas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, bem brasileiro, em relação a culto. Obrigação de 7 anos, se ela representa um final de um ciclo, não necessariamente ela vai ser representada, transliterada como 7 anos. Ela pode ser escrita como o primeiro ciclo, né? a primeira vida. E é aí que muitas vezes, tá? A gente nota, que tem dedo de pessoas que não conhecem a língua, né? E que pega o dicionário e começa a aplicar dentro do culto as coisas, inclusive também dentro de um cotidiano do Fombuê, certo? Porém, da mesma forma que uma palavra, uma frase dita por um estrangeiro, né? A gente nota que aquela pessoa não tem o conhecimento do cotidiano, né?
tem um conhecimento técnico, então ela forma a frase de uma maneira muito técnica e tal técnica não aplicada, né? Da mesma forma acontece com o Fombe, né? O Fombe. Então você acaba vendo na internet, né? Criações de cantiga, criações de nomes, de nomenclaturas, sem nenhuma base técnica, apenas a base do leu e acha que é e reproduz. Também gosto de dar um exemplo de como o americano, o estadunidense, melhor dizendo, ele fala às vezes sobre horas, né? Ele não necessariamente vai falar a hora da maneira que a gente acha que vai falar de acordo com o conhecimento do inglês, né? E também essa diferença ela ocorre na parte de dinheiro, né? Então, muitas vezes algumas línguas, ela não, por exemplo, não vai falar 1000, né? Ela pode falar 5 vezes 200, 2 vezes 500. Isso acontece muito no inglês estadunidense, né? Como também acontece no árabe, porque a hora 25% de hora, enfim. O cotidiano e o simbolismo, eles são que dão o toque particular, né, nas línguas e idiomas e dialetos. Aí vocês vão perguntar, então, Zé Davi, então, para que serve o Fombuê pra gente? Né? Porque se eu colocar a obrigação de 7 anos em FOM, tá errado. Então, para que serve? É aí que vem o lance. O FOM, a pessoa precisa de entender o cotidiano, né? A pessoa precisa entender o cotidiano, né? Nós no Brasil utilizamos também desses mesmos fenômenos, e não exatamente para as mesmas palavras, né? Mas assim, é importante as pessoas entenderem que, por exemplo, como eu falei, numa obrigação de 7 anos, dificilmente o beninense iria falar obrigação de 7 anos. Porque, na verdade, o importante é dizer que acabou um ciclo, né? Então, por isso que é interessante conhecer os números, as coisas básicas, para entender o pensamento, a linha de raciocínio, né, aplicada a cada situação específica, como num substantivo, como no número, no numeral, né? E é isso, né? Se perguntarem, obrigação de 1 ano, obrigação de 3 anos, de 5 anos, como escrever em FON, né? Vai ser totalmente diferente. Então, quando vocês veem por aí, né, a pessoa escrever, por exemplo, em um convite, obrigação de tantos anos, aí um número em FON, você já sabe que aquela pessoa não tem conhecimento técnico, que aquela pessoa pegou o dicionário a fim de tentar uma aproximação com a língua. A iniciativa é boa, mas a execução não. Porque cria-se uma nova língua híbrida, né? Então, estão aí os números cardinais e ordinais para vocês olharem, identificarem em uma possível conversa de Fombuê, né? Um texto, ou até às vezes numa cantiga tentar achar uma questão de número. Mas os números não vão funcionar exatamente como a gente pensa, como funciona com a gente. Ok?
Entrando em fonemas, né? Nós temos aqui o quadro de vogais. Como eu já fiz uma prévia, né? A letra A é A. O E é da maneira que a gente escreve. A diferença está na vogal E, que no Brasil utilizamos o acento, né? O acento agudo para mostrar que ela está com som aberto, um som mais agudo, certo? E no fombe existe uma vogal que translitera esse som, que exprime esse som, que é o E, mas de uma forma arredondada, como está aí no quadro. O I é o I, o é da mesma maneira que a vogal E. Ele é escrito da maneira que a gente tem o costume, né? Ele tem um som fechado. Ele é arredondado com uma parte aberta, tá? Como está aqui no quadro. Ele tem o som aberto. E a letra U, ela tem o mesmo fonema que o nosso. Fica um pouco diferente, começa a ficar um pouco diferente, tá? No quadro das consoantes e semiconsoantes, né? Como está escrito já no material, nós conjugamos as letras com a letra E, com a vogal E. E eles conjugam as letras com a vogal O. Então, eu vou pronunciar os fonemas. Bo, Chó, Dó, Fó, Gó, Ró. O H é uma coisa que vocês precisam ter atenção, porque o R é muito sutil, né? Então, por exemplo, a palavra rumbe, você pode falar quase que umbe, ou rumbe. É muito sutil, tá? Vamos prosseguindo com J. Jó, Có, Ló, Mó, Nó, Pó, Só, Tó, Vó, Uó, Ró. O X ele tem o som forte, né? O X ele tem um som forte e o H ele tem um som suprimido, tá? Nhó e Zó. Agora, algumas observações. A pessoa do Sudeste, tá? Tem o costume de conjugar a letra D. Da, de, de. E esse erro fonético, quando você vai aprender uma língua africana que ela é tonal, ele é bem grave. Porque quando eu falo de, eu estou dando a entender que é o fonema da letra J e não o fonema da letra D com a vogal I. E o mesmo fenômeno acontece na letra T. Falamos tá, te, ti. O ti é o fonema da letra C, fom B. CI é ti, né? Então, devemos ter esse cuidado de falar. Aí temos que falar igual se fala normalmente no Nordeste, que ao invés de falar Diego, falar Diego. Ao invés de falar Tiago, falar Tiago. Diego e Tiago. Nós do Sudeste nós pronunciamos erroneamente o fonema do T e do D conjugados com a vogal I. Então isso precisa ser salientado. Vamos ao quadro das semiconsoantes. A primeira semiconsoante é Dó. 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 O D normal é Dó. O D em semiconsoante é Dó. 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 É como se a boca estivesse explodindo. O GB, né, ele tem um som de um B com W e a vogal, né?
ou B, o U e uma vogal, porque ele faz o som de bó, bó. É como se a boca tivesse cheia. A semivogal, a semiconsoante do D é dó, dó. E a semiconsoante do B, que é o GB, é bó. A semiconsoante do P, que é o KP, é pó. E o NY faz o som, né, do nhó, né? Chegamos aqui na parte da tonalogia, dos tons, né? Nós temos aqui, né, o uso de 3 acentos, né, e 4 tons. Quando é utilizado o acento agudo, quer dizer que a vogal que está conjugada, né, com uma consoante, ou seja, o fonema, ele tem som baixo, tá? Então, aqui no primeiro exemplo é desse, tá? Desse. Ele vai minguando, é desse, né? Desse é o peixe bagre, tá? Já no tom alto, que é o som grave pra gente aqui no Brasil, ele dá o som alto, né? No caso, aplo, né? Eu transformo o fonema, no caso aqui em aplo, ele está em oxítona, né? Porque é a última vogal que está forte. Já que aquele chapeuzinho ao contrário, né? Essa curvinha em cima da vogal, ele faz um prolongamento, tá? Ele faz um prolongamento, tá? Da vogal. Então ele faz o som, por exemplo, se eu for ler aqui como um brasileiro, eu vou ler agluzar, né? Mas um fon ele fala agluza, ele prolonga o U, né? Então, é uma palavra que ela é proparoxítona e oxítona, porque as duas, o primeiro fonema e o último estão fortes, né? Mas tem esse U prolongado, né? E quando não tiver acento, é um tom normal. Cantar. Eu não utilizo a forma canta e nem cantar. Eu falo canta. Né? Eu controlo o fonema, né, no mesmo tom e no mesmo prolongamento, né, tanto do primeiro fonema quanto do segundo fonema. Bom, espero que tenham gostado dessa primeira aula, e vamos para a próxima aula, para a aula 2. Obrigado.